Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Quando nós estávamos louvando, ainda há pouco, eu estava pensando e tentando imaginar como que será o louvor no céu. Será que nós temos noção de como será o louvor na presença de Deus? Não temos. Antes de iniciar, eu queria dizer para os irmãos que quando Deus reúne o seu povo, quando Deus nos reúne, Ele nos reúne com um propósito. Que propósito? Que nós ouçamos a voz dEle, que nós atentamos para os ensinos da palavra dEle, aquilo que Ele está dizendo para nós. E a minha indagação aqui é a seguinte: qual tem sido a resposta sua e minha diante daquilo que Deus tem falado conosco? Eu tenho certeza absoluta que Deus tem falado com cada um de vocês aqui, que estão aqui presentes, que vêm, os irmãos que nos acompanham pela internet. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao coração de cada um de vocês. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual tem sido a sua resposta diante daquilo que Deus está falando com você? Eu acho que a palavra aqui hoje é a palavra posicionamento. Nós, a igreja, com I maiúsculo, precisamos tomar um posicionamento diante daquilo que Deus tem falado conosco. Então, que o Senhor opere na sua vida, e esse posicionamento tem que ser você diante de Deus. Vamos orar? Pai de toda graça e misericórdia, queremos pedir nessa manhã a sua direção para as nossas vidas, e principalmente, Pai, um posicionamento diante daquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. É visível, Pai, que estamos caminhando a cada dia para o tempo do fim. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos tem dado, não um espírito de covardia, mas o Teu Espírito Santo tem nos dado um espírito de amor, de poder, de moderação. Trata, Pai, com aqueles a quem o Senhor quer tratar sobre esse temor da morte, que tem aprisionado tantas pessoas. Solta hoje, Pai, aqueles que são Teus, para podermos testemunhar, ou sermos testemunhas vivas da obra de Jesus Cristo, Seu Filho. É no nome dEle, Pai, que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos. Amém. Apanhe o seu boletim, prontos para partir 5. Vamos ler juntos o texto base, que é Filipenses 1:23, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Prontos para partir é uma série de estudos sobre como podemos nos preparar para o dia da nossa morte, seja ela como for, rápida e suave, ou lenta e dolorosa. Nosso desejo e nossa oração é que o Senhor trate com a sua igreja nesse tempo do fim. Trate com a sua igreja. Igreja aqui com letra maiúscula. A igreja são os chamados. A igreja é o povo de Deus, é aqueles que foram regenerados por Deus, é aqueles que nasceram do alto. Então, o meu intuito com esses estudos é que Deus trate com o seu coração e com o meu coração. Não tem outra coisa. Eu não sei se você está ciente disso, mas provavelmente
antes da vinda do Senhor, a igreja vai passar por uma perseguição ferrenha, já está passando e vai passar mais. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: você está preparando a sua família, você está preparando os seus filhos para esse momento de perseguição? Você está preparado para morrer por amor de Cristo? Você está preparando a sua família para morrer por amor de Cristo? Que isso, pastor Maurício? Na época lá atrás, a frase era Kyrios César. Eles tinham que dizer, César é Senhor. Mas o que os cristãos diziam? Kyrios Christos. Cristo é o Senhor. Vai morrer, vou morrer, mas Ele é o Senhor. Então você está preparado para isso? Você está se preparando para isso? Como é que está o temor? Nós já estamos aqui no 5º estudo. Quem aqui tem medo de morrer? Não seja falso, hipócrita não. Se você mentir, você vai infartar aí. Cuidado. Os medrosos, os mentirosos não vão dar o rendimento. Nós vamos falar aqui mais. Quem aqui tem medo de morrer? Medo da morte? Levanta a mão. O Julião fez assim, ó. A Ju também, a morte já deu umas lambidas nela e ela está aí com medo da morte ainda. Oi. Sim. Sim. Jesus temeu a morte, mas a morte, a angústia de Jesus ali, irmão Silas, não era a morte física em si. A angústia de Jesus é que ele ia receber o pecado dessa criatura aqui. Ó. Porque só os meus pecados já ia fazer, desculpa a expressão, um estrago na vida de Jesus. Imagine quando ele recebeu o pecado de todos os seus eleitos. É terrível. Então, a angústia de Jesus ali na cruz era que ele ia se desligar do Pai, porque o pecado, o que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. O que uma pessoa precisa fazer para se desligar de Deus? Só nascer, você já nasce desligado de Deus. Aí você precisa nascer de novo, você precisa ter uma experiência do alto. Agora, o medo da morte vocês estão falando com uma pessoa que eu não tinha medo, eu tinha a paura da morte. Mas o dia que eu li aquele texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, quando ele diz assim, ó, visto que os filhos não têm participação comum de carne e sangue, e destes também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu estou lendo Hebreus 2, 14 e 15. E, versículo 15, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando eu li esse texto, lá na Modelex, num estudo bíblico, o Espírito Santo me trouxe o rema. Eu acabei de ler o Logos, eu li a palavra. O rema é quando a letra sai e ela traz a revelação, o descanso no coração. E a partir daquele dia, Deus tirou do meu coração o medo, a paura. Eu tinha paura, eu era igual o Julião aí. Se falasse, eu ia levantar a mão igual ele. Agora, volto a dizer o que eu disse no início aqui. Deus tem falado e vai falar conosco nessa série de estudos aqui. E nós precisamos tomar um posicionamento diante disso, do que a palavra de Deus está dizendo a respeito da morte.
E nós precisamos ir diante desse Deus, confessar para Ele: Senhor, eu sou uma pessoa que sou apavorada, eu tenho paura da morte, eu tenho medo de morrer, e eu tenho medo de morrer de acidente, porque o inimigo fica lançando coisa nas nossas mentes. Tem gente que sabe do que vai morrer, e fica com aquela coisa. Mas nós temos um Deus que quer nos libertar e nos livrar. Amém? Posso afirmar, sem medo de contradição, que não obstante toda a saúde que você possa ter, a morte certamente o visitará por muitas vezes na sua vida. A cada dia que passa, todos nós envelhecemos e, por isso, ou nós enfrentaremos a própria morte, ou, ao vivermos por mais tempo, passaremos pela perda de pessoas queridas do nosso seio de convivência. Estou falando algum exagero aqui? Alguma mentira? Não sou nem um profeta, mas eu vejo muitas mortes na vida de cada um de vocês. Ou sua, ou de pessoas queridas ao redor. Esse mês agora, fomos 2 velórios, de irmãos conhecidos. O Salmo 89, 48, ele vai dizer isso: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que homem há, que pessoa há, que vai viver e não vai ver a morte? Só tem um jeito de você não ver a morte. Qual que é o jeito de você não ver a morte? É Cristo vir arrebatar você e eu. Ele nos levar. Mas a cada dia, infelizmente, a criança quando nasce, ela nasce para quê, meus irmãos? Ela nasce para morrer. Ninguém nasce para viver nesse mundo. O que nos espera é a morte. É aquela frase, a parteira gritando para o coveiro, quando eu nasci lá, dia 15 de junho de 1970. 15 de junho, está chegando. Quando eu nasci ali, a parteira gritou para o coveiro lá, o seu Antônio, mais um, aguenta que já já ele chega aí, é menino. Não sei o nome dele ainda. Era Maurício Marcelo Torres. E eu estou caminhando para quê? A cada dia? Para isso. Então tem gente que está zangada, só fica falando de morte, tem que falar de vida. É vida e morte. A vida é eterna em Cristo Jesus. Então, a pergunta do salmista pode gerar um certo desconforto em nós. Entretanto, é a mais pura verdade a respeito de todos. Todavia, o Evangelho nos dá algo para lidar com essa realidade chamada morte, conforme as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Não... O que eu falei? Coríntios. E eu não sou corintiano e não gosto de corintiano também. Só gosto de um corintiano, do Scarpim. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o cristão pode até sofrer com os males causados pela morte, porém, não sem esperança. Mesmo em face da morte, o cristão continua sempre esperançoso. Presta atenção. Mesmo em face da morte, o cristão continua sempre esperançoso. Lembra aquilo que Paulo disse? Eu sei em quem tenho crido e estou plenamente certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Quem indica a pessoa? Você sabe em quem você crê, meu querido?
Ouvi um amém aqui do Fernando. Amém, é isso mesmo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Senhor está no controle da minha vida. Que todos os meus dias estão contabilizados no dia, na planilha celestial dele. Antes que nenhum deles ainda existisse, a Bíblia diz que todos os meus dias foram pré-ordenados e estão ali. Aí pessoal, mas a gente pode acelerar. Você pode acelerar com os vícios, sim, claro que pode. Só que mesmo nisso, Deus já sabia quem ia acelerar e quem não ia acelerar. Deus sabe o dia, a hora, o minuto que eu vou morrer. E eu não preciso ficar angustiado com isso. Porque a minha vida está onde? Está nas mãos de quem? Quem controla a sua vida? Quem controla a minha vida? A sua eu não posso dizer, mas a minha quem controla é o Senhor. E aí eu posso descansar. Somente a vida ressurreta do Senhor em nós pode trazer esperança no momento em que tivermos de enfrentar a morte. O Espírito Santo evidencia essa verdade na palavra de Deus em Efésios 2, 5 e 6, quando Paulo diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ainda, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que verdades preciosas. Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, não vida bios, a vida zoe, a vida dele. Um crente, um cristão não morre, o cristão dorme. Aquele cântico antigo, não se pode matar um crente, Jesus não mente, dizia assim: quem dá sua vida por mim tem sorte, porque a morte não é o fim. Os romanos se divertiam ao ver as feras comerem os cristãos, mas eles não sabiam que gotas de sangue eram grão. Quanto mais matava, mais crescia. Cristão parece tiririca. Porque o testemunho da morte ali, meu querido, eu já tive o privilégio, apesar de estar pouco tempo no pastoreio aqui da igreja, mas já há anos eu estou no ministério, e eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas no leito da morte, muitos cristãos, a confiança e o testemunho que a pessoa deixou para os amigos, para os familiares, é impactante. Isso é a coisa mais linda. Então Paulo está dizendo: Ele vos deu vida estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Aí ele diz assim: e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A salvação é pela graça, querido, minha querida. Nada que você faça vai garantir salvação para você. O que vai garantir salvação para você e para mim é a graça de Deus e a obra de Cristo. Nada que eu faça, mas aquilo que Ele fez por mim. E aí Paulo diz: e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu, não sei você, mas eu pela fé, eu estou agora assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora eu estou de pé aqui no teatro falando com vocês, mas pela fé eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu preciso colocar a minha fé no que a palavra de Deus está dizendo, não naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que o outro diz. Por que Pedro afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus. Porque ele estava andando sobre o quê? Sobre as águas. O homem não anda sobre água? Tenta aí hoje. Eu nunca consegui. Ele estava andando sobre a palavra de Jesus, sobre o vem. E ele começou a andar sobre a palavra. Só que quando ele foi olhar para as circunstâncias, quando ele olhou para as ondas,
Quando ele olhou para as dificuldades, ele afundou. E assim acontece com você e acontece comigo. Quando nós olhamos para as dificuldades desse mundo, e Jesus, eu gosto que ele foi muito claro, no mundo vocês vão ter o quê? Tribulações e aflições. Mas o cristão, o que ele diz? Tem de bom ânimo. Uma igreja, eu vejo hoje uma igreja apática, eu vejo hoje uma igreja desanimada, que tinha que estar mais animada vendo que o Senhor está às portas. A cada dia a gente vê isso, o Senhor às portas. Mas parece que o desespero tem tomado conta da igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando Pedro diz aqui, ó, ele nos regenerou para uma viva esperança. É uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. A nossa vitória sobre a morte consiste na vida ressurreta de Cristo em nós. E por esse motivo, o inimigo de nossas almas empenha-se diligentemente na tentativa de negar a ressurreição de Cristo. Na igreja de Corinto, por exemplo, suscitou-se a heresia de que Jesus não havia ressuscitado, afirmando alguns naquela comunidade não haver tal coisa como a ressurreição dos mortos. Paulo, todavia, foi enfático ao responder em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Essa negação da ressurreição de Jesus Cristo, isso é antigo. Você vai ouvir na história aí, pessoas dizendo que quando foram tirar Jesus da cruz, ele não tinha morrido, e ele saiu, e depois ele casou com Maria Madalena, e o povo viaja, desculpa, na maionese. É um povo que tem uma mente, porque Satanás não quer que você e eu creiamos na ressurreição dele, porque é mediante a ressurreição que nós somos regenerados. É mediante a ressurreição. Pedro está dizendo aí. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, se o inimigo conseguir incutir na tua mente que Jesus não ressuscitou, como é que você vai ter uma experiência? Porque se ele não ressuscitou, eu também não ressuscitei. E se eu não ressuscitei, eu não sou a nova criatura. Então essa heresia aqui ela é antiga. Os discípulos não creram que Jesus ia ressuscitar, mas os fariseus creram, porque disseram, ó, aquele cara, aquele enruste que estava aí, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Vamos colocar guardas ali para proteger. E os guardas ficaram ali. E Jesus ressuscitou. E aí, como é que esse homem ressuscitou? Aí os guardas disseram, olha, fala que vocês dormiram. Mandaram chamar ele, fala que vocês dormiram e os discípulos vieram e pegaram. Como é que eles viram que Jesus vieram e pegaram se eles tinham dormido? Só que se o cara dormisse, o soldado dormisse lá no posto, ele era morto. Mas eles disseram, não, vamos dar aqui uma quantia boa de dinheiro, e se o presidente descobrir, a gente vai dar um jeitinho. Então, isso é antigo, isso vai lá de trás. A negação da morte de Cristo na cruz e a sua subsequente ressurreição é uma heresia maligna. Se ele não morreu, como pôde atrair o seu povo em seu corpo? Se essa heresia fosse verdade, ninguém poderia ser salvo. Graças a Deus, porém, Jesus Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou. E nós, os que cremos, morremos e ressuscitamos juntamente com ele em novidade de vida. Eu parei só para ouvir o amém e o aleluia. O que diz aí Romanos 6, de 5 a 8? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, na semelhança da sua ressurreição. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Às vezes você está ouvindo esse versículo pela primeira vez e está dizendo, não estou entendendo nada, o que é isso? Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, o que a palavra de Deus quer dizer? Que nós somos unidos com Ele na semelhança da sua morte. A Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã, que está aqui pela primeira vez, não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, ou alguém da internet, que não está entendendo isso daqui, o que a palavra de Deus está querendo mostrar para você e para mim nessa manhã aqui, é que quando Cristo morreu lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, depois que eu levei um pito lá na igreja, agora eu falo toda vez assim, que eu disse que Jesus tinha morrido há 2000 anos atrás, e um teólogo de plantão veio dizendo que existe erro nos calendários, o calendário gregoriano e o calendário, deu uma aula lá de calendário para mim, achei interessante, proveitosa a aula de calendário, e dizendo que Jesus não fazia 2000 anos que ele tinha morrido. Eu falei, meu irmão, se faz 2000 ou quase 2, o que importa é que ele me deu fé para crer que quando ele morreu lá naquela cruz, eu morri com ele e você também. É isso que ele fez. Quando ele morreu lá naquela cruz, ele atraiu o nosso pecado no corpo dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se já... linha aqui está me tirando concentração. Se já morremos com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Salvação é Cristo vivendo em você. Salvação é Cristo vivendo em mim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez ou se fará novo. Cristo em vós, a esperança da glória. Salvação é isso, não é você levantar a mão e aceitar Jesus, que isso não tem na Bíblia. Não é você ser batizado lá no... Já ia montar o batistério. No batistério lá da nossa comunidade, não é batismo, regeneração, novo nascimento, não tem nada a ver com batismo nas águas. E eu preciso ter essa certeza no meu coração, porque quando eu tenho essa certeza no meu coração, eu posso dizer para a morte, vem em mim. Todos os eleitos de Deus morreram e foram ressuscitados juntamente com Cristo. Podemos hoje pedir ao Espírito Santo que revele essa tão importante verdade em nossos corações. Você crê nessa verdade? Eu não estou perguntando se você acredita, estou perguntando se você crê. Porque se você não crê, você pode pedir a terceira pessoa da Trindade, que é o encarregado de nos revelar, de trazer a revelação. É o que nos faz crer. Não é simplesmente acreditar, não, eu acredito, eu dou credibilidade que ele morreu naquela cruz, não é isso, é você realmente crer. E olha o que eu estou falando que você precisa crer, que há 2000 anos atrás, Jesus ao morrer naquela cruz, atraiu o seu pecado no corpo dele. Eu não sei você, fora o nosso irmão Barba, que dizem que ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Fora o nosso irmão Barba, eu nasci dia 15 de junho de 1970. O ano que vem, se Deus quiser, eu vou para uma boa ideia. 51 anos de vida. Como que eu fui atraído em Cristo se eu não existia? É aí que entra a fé. É aí que entra o crer. Jesus disse o quê? Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus é Jesus, querido. A glória de Deus é Jesus, minha querida, vivendo em você e vivendo em mim. Eu sendo o bom perfume dele.
ainda que imperfeito, ainda cheio de dificuldades, mas eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Agora eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É verdade que eu atrapalho muito a minha santificação. Eu atrapalho muito o meu crescimento em Cristo Jesus. Mas graças a Deus que a graça e a misericórdia estão aí para trabalhar comigo. A palavra não sugere um ponto de vista estoico acerca da morte. O exemplo mais notável de luto em face da morte nos é dado pelo próprio Senhor. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus, de forma alguma, teve uma aproximação triunfalista diante da morte. Outro sim, quando ele vê Maria chorando. Tudo que ele faz é chorar também. Conforme um relato de João 11:35, Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Eu creio que Jesus chorou aqui, não foi por causa da morte. Ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou aqui por causa da incredulidade das pessoas. Jesus chorou aqui por causa da consequência, o que o pecado fez com a raça humana. Não foi por causa da morte. Eu fui no velório do seu Toninho, o pai do Ney, e enquanto eles levavam o caixão, a esposa dele vinha atrás, a dona Leonor, e ela chorava. Era um choro, uma dor, e eu indo atrás ali, orando e pedindo a Deus, e dizendo o que a morte, o que o pecado e a morte causou com a raça. E a Bíblia chama de bem-aventurados os que choram, né? Porque eles serão consolados. Tem gente que na hora do luto, da morte, eles falam, não chora não. O pastor Glenn disse que uns anos atrás ele estava num velório e a pessoa falou assim por enlutado, não chora não. Ele lá do outro lado vai ficar triste vendo você chorar. Chore. É uma separação. Só que para o cristão, essa separação, ela é temporária. Ela é transitória. Depois vai ter esse encontro lá em cima. Tiago até diz, né, para a gente lamentar e chorar. Tiago diz, transforma esse riso de vocês em pranto, a vossa alegria em tristeza. É chorar diante de Deus, nos colocar diante de Deus, pedindo para Deus trabalhar conosco. Jesus lançou por terra as crenças e concepções pagãs da vida de morte que eram predominantes naqueles dias, o estoicismo e o sentimentalismo, conhecidos por manterem-se impassíveis diante das adversidades. Os estoicos acreditavam que as melhores almas eram aquelas que estavam completamente livres de emoção, negando assim os sentimentos externos humanos. Os sentimentalistas, por sua vez, enfatizavam o coração em detrimento do intelecto, admitindo apenas as boas emoções, procurando olhar somente para o lado positivo da vida. Quando eu estava, a gente chama de rechear, quando eu estava recheando esse estudo aqui, a gente vai recheando ele. Falei, meu Deus, me dá uma palavra para mim falar com a igreja. E Deus me deu uma palavra, colocou no meu coração, uma palavra assim: pare com essa ideia mundana de que cristão não sofre. Existe uma ideia, no meu ponto de vista, mundana, do inferno, que o cristão não passa por sofrimentos. Porque Jesus diz que nós teríamos tribulações e aflições. De que sofrimento é algo errado.
de que se você está sofrendo hoje, alguma doença, alguma coisa, é porque você está em pecado, porque você cometeu aquele pecado, e agora parece que Deus está como que cobrando isso. É verdade que o sofrimento ele vem por causa do pecado, de pecados, escolhas erradas que você faz e que eu faço. Muitas vezes nós queremos colocar os pés pelas mãos, queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, não consultamos Deus, não consultamos irmãos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há o quê? A sabedoria. A gente já começa a fazer do nosso jeito, da nossa maneira e não consulta Deus. Aí o negócio vem. E o sofrimento vem também pelas mãos de Deus, para tratar conosco. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo sofrimento na vida de uma pessoa vai levar ela a um quebrantamento. Como que o mesmo sofrimento na vida da outra pessoa vai levar ela a um endurecimento. Agora nós temos que olhar para quem? Sexta-feira eu fui fazer uma visita para a dona Leonor. E eu vi ali uma senhora conformada com a vontade de Deus. Completamente conformada. Dizendo, o Senhor está no controle. O Senhor levou. E agora Ele vai cuidar de mim. Isso mesmo. Tem gente que coloca o cristão como um super-herói. Até tem os chamados heróis da fé. Eu vou dizer uma coisa para você, se nós somos alguma coisa, nós somos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Só por isso. Eu tenho dificuldade com essa expressão também, herói da fé. Os heróis da fé. Nós somos os heróis da misericórdia, da graça de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, primeiro que nós não iríamos estar vivos aqui hoje. Você sabe qual que é o grande problema nosso? Nós temos medo de nos expor. Nós temos medo de ligar para o pastor, medo de ligar para o irmão e dizer, irmão Hélio, ore por mim, irmão, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu estou sendo tentado. Ah, se nós fizéssemos isso. Irmão, estou sendo tentado a adulterar. Você vai fazer um negócio desse? Eu sou louco de ligar para o Elião e dizer, Elião, estou sendo tentado a adulterar, ore por mim. Você não sabe o poder que a oração de um justificado tem. E como que isso trabalha. Mas a gente quer mostrar o quê? Que a gente é o quê? O supercrente. Você sabe, você não imagina, mas você não imagina, não vou falar o número, que eu também não fico anotando, mas você não imagina o número de pessoas que eu atendo na nossa comunidade, irmãos de outras igrejas que vêm aconselhar com o pastor. E por que eles vêm? Lá não tem um pastor para ele aconselhar? Lá não tem os irmãos para aconselhar? E por que eles vêm aconselhar na outra igreja? Mas e eu tenho certeza também que muitos irmãos daqui vão se aconselhar em outras igrejas. Sabe por quê? Porque não quer mostrar a fraqueza, não quer mostrar o pecado. Aonde que o poder de Deus se aperfeiçoa? Na fraqueza. Mas eu quero mostrar para o Elião que eu sou o super pastor, pastor do ano. Não tenho problema nenhum. Lá em casa, a minha mulher não zanga comigo, não fica brava comigo, tudo certo lá em casa. Aí se eu falar que eu estou brigado com a mulher, que eu estou com um problema com a mulher, aí o que acontece? Então, a gente precisa tirar essa máscara, viu? Não essa daí, essa hipócrita, essa máscara e falar, ó, irmão, igual o Julião, tem medo de morrer? Tenho medo de morrer. Isso, confessa. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Sabe quando você vai ser curado? Esse dia mesmo aí, nunca.
Ao caminhar-se para o túmulo de Lázaro, embora soubesse que o ressuscitaria de entre os mortos, brevemente o Senhor está virado e furioso. Jesus agitando-se, vamos juntos, João 11, 38a. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. A palavra agitando-se no grego, embrimaomai, usada apenas 5 vezes no Novo Testamento, é utilizada para denotar irritação, bufar como de um cavalo por meio da raiva. O que teria levado o Senhor a irar-se dessa maneira? Ora, a presença da morte, como uma intrusa na sua criação. Ela não fazia parte do projeto original. Nós, os seres humanos, não fomos feitos para morrer, mas para viver eternamente adorando a Deus. Fomos feitos para ficar cada vez mais belos com o passar do tempo, e não o contrário. Fomos criados para ficar cada vez mais fortes, e não o contrário. Às vezes a gente vai lendo aqui, e você fala, parece que ele não leu o estudo, né? Pula a palavra. É que quando você escreve, você tem uma cabeça. E aí quando vai para os arautos, depois vai para a correção, eles mudam as coisas. Esse parágrafo aqui mesmo, eu escrevi, vamos ver se eu lembro, eu escrevi mais ou menos assim, fomos feitos para ficar cada vez mais bonitos e não feios, com o decorrer do tempo, e para ficar cada vez mais fortes e não fracos e debilitados. E Deus, ele não fez essa coisa mesmo, ele fez o homem para ser morte, velhice, dor. Isso não estava no plano de Deus. Isso é consequência do pecado. Agora, eu vou receber um corpo novo. Eu tenho uma promessa de vida eterna. Para onde que eu vou ficar olhando agora? Sem dúvidas, a morte não fazia parte do projeto original de Deus. E o Senhor da vida, a quem foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, como vai dizer Colossenses 1,16, encontra-se agora diante do túmulo de Lázaro, e tomado pela dor, lá ele ficou cara a cara com o último inimigo, que haveria de derrotar, e então chorou. Sexta-feira, quando eu saí da casa da dona Leonor, e nós sempre nos reuníamos ali fora, o seu Toninho sentado na cadeirinha, ela e eu de pé falando com eles. Quando eu saí na sexta-feira, estava ela ali. Quando eu saí, que eu olhei a cadeirinha do seu Toninho, mesmo lugar, vazia, me deu uma tristeza, me deu uma embargada assim, eu não sou de chorar. Eu dei aquela segurada, que a veinha estava tão firme, eu falei, começar a chorar aqui. Devia ter chorado, bem-aventurados os que choram. É triste de ver uma cena daquela? É triste. É muito triste. A maravilha nessa cena é que Jesus reage dessa forma, mesmo sabendo que em breve ressuscitaria Lázaro dos mortos. Talvez alguém esperasse que seu semblante revelasse um sorriso, convidando o público a antecipar o seu milagre, mas não. Tudo o que ele mostrou foi angústia e tristeza. Muito mais a nós é permitido chorar de tristeza quando passamos por esse tipo de dor, pois ainda existe um intervalo entre a morte de nossos amados e a ressurreição final. Todavia, apesar de ainda nos entristecermos, não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Esse é o paradoxo da vida cristã, que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que é isso? É a vida de Cristo. Entristecidos, mas sempre alegres. Contentamento.
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vou passar por tristezas, vou, mas o Senhor, Ele é a fonte da minha alegria. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Porque você pode ser pobre de valores nesse mundo, mas você é rico de graça, de misericórdia, do favor de Deus, e você pode falar desse Deus para as pessoas e pode enriquecer as pessoas, não possuindo nada, mas tendo tudo, não possuindo nada, mas tendo tudo o quê? Tudo Cristo. Ele é tudo. E a Bíblia diz que Ele é tudo em todos. E Ele pode nos satisfazer plenamente. Agora não adianta. A pessoa que não foi tornada por Deus uma nova criatura, a pessoa que não foi regenerada por Deus, ela não tem esperança. Lembra de Abacuque quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza, agora, ainda que a figueira não floresça, acabou o figo doce. Ainda que a videira não produza, acabou o vinho. O vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Ainda que as ovelhas foram exterminadas dos currais, acabou a pele, frio. E nos currais não há jagado, acabou o macho, a carne, a picanha. Acabou tudo. O que Abacuque diz? Todavia eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz os pés como os pés da corça. Eu não estou olhando para a dificuldade, eu não estou olhando para o filho que está no mundo, eu não estou olhando eu estou olhando para o Senhor, sabendo que no tempo do Senhor Ele vai trazer aquele filho de volta. E aí? Porque senão Satanás sobe em cima aqui, bota as esporas dele, e eu vivo uma vida aqui nesse mundo de tristeza, de angústia. O que adianta isso? O aguilhão da morte foi removido, mas a sua mordida, por hora, ainda permanece. Ela não tem a última palavra para os cristãos, mas continua a ser a nossa antagonista até a ressurreição final do corpo. A morte de alguém nunca será uma boa notícia, mas a verdadeira boa notícia é que a morte foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Já foi vencida, meu querido. Já foi vencida, graças a Deus. Ao lado da sepultura de alguém que amamos, nem o otimismo, nem o pessimismo, o sentimentalismo, o estoicismo podem verdadeiramente nos confortar, mas somente a verdade da cruz e da ressurreição do nosso Senhor pode fazê-lo. Eu estou falando aqui para uma pessoa salva. Por isso que a nossa necessidade é pregue a palavra. É pregar a palavra, para que mais pessoas possam ter essa experiência. Eu disse sexta-feira lá na casa da dona Leonor, com a nora dela, junto. Falei para ela, dona Leonor, eu tenho certeza que eu vou encontrar o seu Toninho no céu. Por quê? Primeiro, porque ele ouviu a palavra de bom grado. Ele confessou a palavra. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele ouviu a palavra e ele recebeu a palavra. Segundo, porque eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo pela qual ela foi designada. E a palavra de Deus foi designada para quê? Para minha salvação, para minha regeneração, para minha glorificação. Então, a palavra não volta vazia. E disse para ela, terceiro, dona Leonor, a Bíblia diz, se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E a Bíblia diz que a vontade dele, dona Leonor, é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é a minha oração, que a minha oração não tem poder, mas eu, desde dezembro que eu comecei a frequentar a casa da senhora, eu tenho pedido a Deus pela salvação do seu marido e pela salvação da senhora. E se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. É por esses três motivos que eu tenho certeza que vou encontrar o seu Toninho na glória. E pensa numa velhinha animada. Para onde você está olhando? Para onde que eu estou olhando? A respeito da morte, John Bunyan,
aquele famoso, escreveu o livro Peregrino, escreveu: deixe a morte vir, quando ela quiser, não afetará o cristão, pois é a passagem do calabouço para o palácio, sair de um mar de problemas para um paraíso de descanso, sair da companhia de uma multidão de inimigos para amigos verdadeiros, amáveis e fiéis, sair da vergonha, reprovação e contendas para a grande e eterna glória. Oh, coisa boa, hein, meus irmãos? Hã? O cristão que tem os olhos voltados para a ressurreição e para a vida eterna, até mesmo em face da morte, das tribulações desse mundo, pode descer à sepultura confiante, sereno e tranquilo. Será que eu posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus? Ó, mesmo em face da morte, mas presta atenção, o cristão que tem os olhos voltados para Cristo. Tem cristão que não tem os olhos voltados para Cristo, viu? Fica com o olho voltado para Ele. Volve os olhos a Cristo. É a música que o pastor Érico vai cantar eu pedi no meu velório, essa música que eu acho linda. Volve os olhos a Cristo. Então, o cristão que tem seus olhos voltados para a ressurreição, para a vida eterna, até mesmo em face da morte e das tribulações desse mundo, que são muitas, pode descer à sepultura confiante, sereno e tranquilo. Marta não confiou em Jesus quando ele mandou retirar a pedra. Talvez ela tivesse até mesmo ouvido, recordado a promessa que Jesus fizera outrora, em João 5,28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A própria ressurreição de Lázaro pode ter sido, em certo sentido, um prelúdio para aquela grande inauguração do último dia. Esse é o sinal do clímax de 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A boa notícia nisso tudo é que Jesus completou cabalmente a sua missão na terra. E isso nos garantiu a completa redenção e glorificação. Em sua morte e ressurreição, Jesus esmagou a cabeça da serpente, derrotando o último inimigo de cada cristão. E esse último inimigo será eliminado de uma vez por todas, naquele grande dia, na ressurreição dos mortos. Não estamos sendo mórbidos quando, como cristãos, levamos o assunto morte a sério. Antes, estamos nos preparando para que possamos enfrentá-lo de cabeça erguida. Sabemos que ela foi confrontada de uma forma decisiva pelo nosso capitão. Ela ainda não perdeu totalmente a sua capacidade de nos fazer mal, mas perdeu completamente o poder de nos destruir. Aleluia! Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Assim como o cabeça não ficará sem o seu corpo, assim nós não ficaremos sem ele. Lázaro foi levantado, mas posteriormente morreu. O seu corpo, embora ressuscitado por um tempo, continuou de onde havia parado, em seu processo de degradação, até, finalmente, tornar a morrer. Porém, graças a Deus ao Cordeiro, tanto nós, quanto Lázaro, podemos cantar como Paulo cantou em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Será que nós podemos confessar essa verdade com confiança? Que o Espírito do Senhor abra os olhos da igreja, com I maiúsculo, o corpo de Cristo, para que possamos enxergar que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo envoltos da tua palavra. E a nossa oração, Pai, nessa manhã, é que o teu Santo Espírito, pela palavra ministrada, pela palavra revelada, venha tratar com cada coração aqui.
Eu quero, Pai, nessa manhã colocar a minha vida, a vida da minha família, diante do trono da Tua graça. A vida de cada irmão aqui nesse teatro, cada família aqui representada também, os irmãos que nos acompanham e hão de acompanhar via internet, pedindo que a pessoa do Teu Filho, por obra do Teu Espírito, seja revelada a cada um de nós, para que possamos viver nesse mundo sem temor da morte, mas certo de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E é no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.